Todos estavam ansiosos para celebrar o amor, mas ninguém imaginava que a própria sogra da noiva seria a responsável por uma das maiores humilhações já vistas em uma festa. O que vocês vão ouvir hoje é uma história que vai mexer com suas emoções, trazer revelações surpreendentes e um final que ninguém espera. Uma história sobre orgulho, perdão e o verdadeiro valor da família. Fiquem até o final, porque o que aconteceu neste casamento vai mudar a forma como vocês veem os relacionamentos familiares. Marina sempre sonhou com o seu casamento perfeito. Aos 28 anos, enfermeira dedicada, ela finalmente havia encontrado o amor de sua vida em Gabriel, um jovem advogado de família tradicional. Era uma daquelas histórias de amor que começam de forma simples. Se conheceram em um café, ele derramou o café nela por acidente, e desse pequeno incidente nasceu uma paixão que durou 3 anos. Mas nem tudo eram flores nesta história. Dona Clarice, mãe de Gabriel, era uma mulher de 58 anos, viúva há 10 anos, que dedicara toda a sua vida a criar o filho único. Controladora por natureza e extremamente protetora, ela nunca conseguiu aceitar que outra mulher pudesse ocupar o coração do seu menino. Marina, com sua origem humilde, filha de um mecânico e de uma costureira, nunca foi boa o suficiente aos olhos de Dona Clarice. Gabriel tentava equilibrar as coisas, mas era visível como sua mãe tratava a Marina com frieza. Nos almoços de domingo, Clarice fazia questão de mencionar aquela menina da família do João ou a filha do Dr. Rodrigues, sempre mulheres de famílias mais abastadas, que, segundo ela, seriam mais adequadas para seu filho. Marina, por sua vez, tentava conquistar a sogra com gentileza e paciência. Levava flores, oferecia ajuda na cozinha, elogiava a decoração da casa, mas nada parecia funcionar. Os olhos críticos de Dona Clarice sempre encontravam algo para reprovar. O esmalte muito colorido, o vestido muito justo, a risada muito alta. O clima antes da festa estava tenso. Gabriel percebia, mas preferia acreditar que tudo se resolveria após o casamento. Marina, por outro lado, sentia o peso daquele olhar julgador e começava a duvidar se realmente pertencia àquela família. Os preparativos do casamento se tornaram um campo de batalha silencioso. Cada escolha de Marina era questionada de forma sutil, mas cortante por Dona Clarice. "Você tem certeza sobre essas flores, querida? São muito chamativas, não acha?" Comentava ao ver os arranjos de rosas vermelhas que Marina havia escolhido com tanto carinho. "O vestido está um pouco apertado, não está? Espero que você não tenha engordado tanto assim", dizia com um sorriso falso ao vê-la na prova final. A lista de convidados foi outro tormento. "Vocês realmente vão convidar toda essa gente? A igreja não é tão grande assim", reclamava, referindo-se aos amigos simples da família de Marina. Cada crítica era como uma pequena punhalada no coração da noiva. Gabriel tentava defender Marina, mas sempre de forma diplomática demais para realmente fazer diferença. "Mãe, deixa a Marina escolher. É o casamento dela", dizia ele, mas sua voz não carregava a firmeza necessária. O vestido de Marina era simples, mas elegante. Havia economizado cada centavo para comprá-lo. Dona Clarice, ao vê-lo, comentou na frente de outras pessoas: "Bem, pelo menos está limpo." O comentário ecoou como um tapa na cara da jovem noiva. A decoração da igreja, feita com amor pela própria Marina e suas amigas, foi alvo de mais comentários maldosos. "Muito rústica, mas enfim, cada um faz o que pode, né?" O ponto de virada veio durante a cerimônia. Era o momento mais sagrado, quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra a união. Dona Clarice não se levantou, mas no silêncio da igreja, sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Espero que meu filho saiba o que está fazendo. Alguns casamentos são por amor, outros por necessidade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados se entreolharam desconfortáveis. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas respirou fundo e tentou manter a compostura. Gabriel ficou pálido, dividido entre a lealdade à mãe e o amor pela noiva. As palavras de Dona Clarice pairaram no ar como uma nuvem negra sobre o que deveria ser o momento mais feliz da vida de Marina. Após a cerimônia, na festa, algo estranho começou a acontecer. Dona Clarice não estava apenas sendo cruel, mas havia algo mais profundo em seus olhares.
Durante o jantar, familiares próximos de Gabriel cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para Marina. Quando ela se aproximava, as conversas cessavam abruptamente. O tio Fernando, irmão mais novo de Dona Clarice, tentou puxar conversa com ela várias vezes, mas foi sempre interrompido por olhares severos da cunhada. «Tem algo que vocês não estão me contando», disse o Gabriel ao primo durante a festa, mas recebeu apenas um olhar evasivo como resposta. Marina começou a notar que Dona Clarice carregava uma foto antiga na bolsa. Ocasionalmente, a retirava, olhava fixamente e depois olhava para Marina com uma expressão indecifrada. Quando Marina tentou ver a foto de perto, Dona Clarice rapidamente aguardou. A prima de Gabriel, Letícia, em um momento de descuido após algumas taças de vinho, quase revelou algo. «Marina, você sabia que você é muito parecida com...» Mas foi rapidamente silenciada por um olhar fulminante de Dona Clarice. O clima de mistério crescia, conversas interrompidas, sussurros nos cantos, olhares carregados de significado. Marina sentia que estava no centro de algo que não compreendia. Começou a se questionar se deveria ter se casado mesmo sem a aprovação da sogra. Talvez ela esteja certa. Talvez eu não pertença a esta família. Pensava Marina, observando os familiares de Gabriel conversarem em pequenos grupos, sempre parando quando ela se aproximava. O suspense atingiu seu ápice quando Dona Clarice se dirigiu ao microfone durante a festa. Todos pensaram que ela finalmente daria sua bênção ao casal, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Dona Clarice pegou o microfone com mãos trêmulas. O salão se silenciou completamente, todos esperando por suas palavras. Gabriel tentou se aproximar, mas ela fez um gesto para que ficasse onde estava. «Eu preciso falar», começou ela a voz embargada de emoção. «Todos vocês devem estar se perguntando por que eu tenho sido tão difícil com Marina». Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel ficou tenso. «A verdade é...» Dona Clarice fez uma pausa longa, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. «Marina me lembra alguém muito especial. Alguém que eu perdi há muito tempo». Ela retirou a foto antiga da bolsa, a mesma que Marina havia tentado ver mais cedo. Com mãos trêmulas, ela mostrou para todos. «Esta é uma foto da minha irmã mais nova, Isabel. Ela morreu num acidente de carro há 25 anos, no dia do meu casamento». Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Gabriel arregalou os olhos. Sua mãe nunca havia falado de uma irmã. Isabel era exatamente como Marina. Doce, gentil, de origem simples, e eu tratava ela mal porque achava que não era boa o suficiente para a nossa família. No dia do meu casamento, nós brigamos. Ela saiu dirigindo transtornada e... A voz de Clarice quebrou completamente. Ela morreu no caminho para o hospital, e as últimas palavras que trocamos foram de raiva. Eu nunca me perdoei por isso. O salão estava em silêncio absoluto. Lágrimas escorriam pelos rostos de muitos convidados. «Essa é difícil?» Quando Gabriel me apresentou Marina, foi como se a Isabel tivesse voltado. A mesma doçura, o mesmo jeito humilde, a mesma determinação. E eu fiquei com medo de amar novamente e perder, como perdi a minha irmã. Mas percebi que estou fazendo exatamente o que me arrependo há 25 anos. Estou afastando alguém que amo por orgulho e medo. A revelação mudou completamente a atmosfera do salão. Tudo fazia sentido agora. A hostilidade, os olhares estranhos, o mistério em torno da família. Dona Clarice largou o microfone e caminhou lentamente até Marina, que permanecia imóvel, tentando processar tudo o que acabava de ouvir. «Marina», disse ela a voz baixa, mas audível em todo o salão silencioso, «eu peço seu perdão. Não apenas pelas coisas horríveis que disse hoje, mas por todos esses meses de frieza e rejeição. Você não merecia nada disso». Marina olhou para aquela mulher que havia sido fonte de tanto sofrimento, mas que agora se mostrava completamente vulnerável diante de todos. Podia ver o arrependimento genuíno em seus olhos, a dor de décadas carregada nos ombros. «Eu tenho medo de ser a mãe que sua irmã precisava e nunca teve», continuou Dona Clarice, «mas eu quero tentar.
Quero ser a sogra que você merece se você me der uma chance. O momento pareceu se estender por uma eternidade. Todos os olhos estavam fixos em Marina, esperando sua resposta. Gabriel segurava a respiração, dividido entre a emoção pela revelação sobre a tia que nunca conheceu e a ansiedade sobre como sua esposa reagiria. Marina se levantou lentamente. Caminhou até Dona Clarice e, para a surpresa de todos, a abraçou com força. Eu perdoo você, disse Marina, sua voz clara apesar das lágrimas. E eu adoraria conhecer mais sobre a Isabel. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que encontramos uma forma de nos conectar através da memória dela. Foi como se uma barragem se rompesse. Dona Clarice desabou em lágrimas nos braços de Marina, e o salão explodiu em aplausos emocionados. Gabriel se juntou ao abraço, formando um círculo de reconciliação que ninguém imaginava ser possível algumas horas antes. A festa, que começou sob a sombra da tensão e do constrangimento, se transformou na celebração mais emocionante que aqueles convidados já haviam presenciado. Dona Clarice passou o resto da noite contando histórias sobre Isabel para Marina, mostrando fotos antigas e compartilhando memórias que havia guardado por décadas. Isabel adorava flores vermelhas igual às que você escolheu, disse ela, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. E ela também tinha esse mesmo jeito doce de tratar as pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Gabriel descobriu um lado da família que nunca havia conhecido. Entendeu por que sua mãe era tão protetiva, por que tinha tanto medo de perdê-lo. A revelação não justificava o comportamento dela, mas explicava muita coisa. Nos meses que se seguiram, Dona Clarice se tornou a sogra que Marina sempre sonhou ter. Elas cozinhavam juntas aos domingos, compartilhavam histórias e, lentamente, construíram uma relação baseada no amor e no respeito mútuo. O orgulho pode destruir famílias, mas a verdade e o perdão têm o poder de reconstruí-las. Marina poderia ter escolhido o ressentimento, poderia ter rejeitado o pedido de desculpas de Dona Clarice, mas ela escolheu a compaixão, e essa escolha transformou não apenas sua relação com a sogra, mas toda a dinâmica familiar. Às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que mais estão sofrendo. Por trás da crueldade de Dona Clarice, havia uma dor profunda, um arrependimento que a consumia há décadas. Quando encontramos a coragem de perdoar e a sabedoria de entender, abrimos espaço para que o amor verdadeiro floresça. Esta história nos ensina que nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para recomeçar, e que o amor tem o poder de curar feridas que pareciam incuráveis. Marina e Dona Clarice não apenas se reconciliaram, elas descobriram uma em outra a família que ambas precisavam. E você? Há alguém em sua vida com quem precisa se reconciliar? Alguém a quem precisa perdoar ou pedir perdão? Lembre-se desta história e da coragem de Marina. Às vezes, um simples abraço pode mudar tudo.